Gostaria de frisar que toda a minha jornada rumo à agricultura sintrópica começou há um ano e meio, quando tomei contato com as teorias e práticas de Ernest Goethe. Pessoal, estamos começando o nosso segundo vídeo. O primeiro vídeo eu apresentei a propriedade e agora eu vou tentar mostrar para vocês como é que eu estou entendendo a agricultura sintrópica na prática, o que aconteceu aqui com o meu trabalho. Bom, eu tinha comentado no primeiro vídeo que eu comprei essa propriedade, vai fazer 3 anos, agora dia 6 de junho. E a primeira coisa que eu fiz quando cheguei aqui foi, antes de começar a construção da casa, foi procurar já plantar algumas árvores frutíferas, né? Citros, ameixa, etc, né? Uva. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre a uva. E na época, eu e meu filho Ramon, a gente foi atrás de comprar as mudas e eu procurei na internet. E achei uma, aqui em Santa Catarina mesmo, um fornecedor que a gente comprava pelo site e eles faziam entrega. E eu comprei 60 mudas de frutífera e eu queria também plantar oliveira. Então eu comprei mais 60 mudas de oliveira. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre as oliveiras, que é interessante. E, e aí fiz a encomenda, etc. Paguei e fui buscar em Rio do Sul, que é uma cidade que tem aqui próximo, é a cidade maior. E fomos buscar as mudas. E foi interessante porque chegamos lá, eu tinha comprado 120 mudas. Eu achei que na minha cabeça vinha no saquinho, né, com terra. Aí chegamos no despacho lá da transportadora, o cara falou, ó, tem 2 pacotes para vocês. Eu falei, não, mas são 120. Ele falou, não, tem 2 pacotes. Aí chegamos lá, o que eles tinham feito, o viveiro de muda? Ele pegou, juntou todas as frutíferas num maço assim, lavou toda a terra da raiz e passou um plástico, um troço assim, sei lá o que era aquilo. E nas oliveiras a mesma coisa, lavou toda a raiz ali e tal e veio os 2 pacotes. Bom, chegou aqui no sítio, eu peguei, fiz um buraco no chão e coloquei, né, até o momento da gente plantar. Então, naquele momento, eu ainda não tinha essa noção de agricultura sintrópica e tal. Então, o que eu fiz? Eu fiz o tradicional. Eu falei, vamos deixar as mudas ali, vamos abrir a cova, né, botar o que tiver que botar, NPK, o calcário, sei lá, o super simples, o que, né, o adubo tradicional, misturar, fazer a cova, misturar na terra e deixar um tempo para depois plantar. Só que também aqui tinha acontecido o seguinte, que fazia uns 3 anos aqui na região que não chovia direito. Então esse terreno aqui, ele foi antes plantação de fumo e depois pasto. Então ele estava muito compactado. Então você imagina, a gente foi abrir essas covas dessas mudas que eu plantei, mas foi um sacrifício, porque tava duro. Mas enfim, abrimos as covas e tal, e depois plantamos no sistema tradicional. E daí fomos construir a casa, e etc. E aí vinha aqui, molhava as plantas muito devagarzinho, ia, não sei o quê. Mas eu não me preocupei muito, porque eu estava mais preocupado naquele momento em terminar a casa. Inclusive depois, quando eu falar da uva, eu vou mostrar que eu tive que fazer um dreno, porque quando começou a chover, estava tão compactado o terreno, que eu fui colocar lá um postezinho para amarrar o arame para as uvas, começou a encher d'água, né? Inclusive morreu umas plantas que eu tinha plantado mais para a parte de baixo ali. Mas enfim, eu fiz aqui o pomar, mas não tava... E essas frutíferas feinhas. Bom, aí deixa eu contar o que acabou acontecendo para a gente tentar entender o que é a agricultura sintrópica.
Bom, o que aconteceu aqui? Deixa eu só mostrar 2 pés de citros. Ó, isso aqui está plantado. Isso aqui é um limão siciliano. Olha como ele está carregadinho. O limão siciliano está bem bonito, né? Essa aqui é a segunda carga dele já. Claro, eu podo, né, abrir bem ele, ó, para entrar luz no meio e etc. E aqui tem um pé de limão branco, que eles falam. É o limão Tahiti, né? Ele já deu o limão. Esse aqui se desenvolveu um pouco depois do limão siciliano. Claro que agora, no período da poda, eu vou podar ele. Mas deixa eu tentar explicar o meu entendimento agora de agricultura sintrópica. E veja bem, eu estou com esse conceito e comecei a agir dessa maneira há 1 ano e meio atrás. Então, se a gente vê todos esses citros, minhas frutíferas e tal, faz 1 ano e meio que eu não coloco nenhum tipo de adubo. Nem orgânico, nem químico, muito menos químico. Então, vamos pensar aqui, eu vou tentar mostrar para vocês na prática o que pode ter acontecido. Então vamos ver, vamos partir desse pé de pimenta aqui. Esse pé de pimenta é pimenta dedo de moça. Aqui a gente está sempre colhendo. Aqui tem uma, mais ou menos, tem umas vermelhinhas aqui dentro. Olha lá. Então, se vocês forem reparar, como esse pé de pimenta está bonito. Então, deixa eu tentar explicar na prática para vocês o que seria agricultura sintrópica. Então, se a gente acompanhar os ensinamentos do Ernst, o que ele fala? Que a agricultura sintrópica nada mais é do que você trazer a agricultura para aquilo que é natural no processo de crescimento das plantas. Que é o que? É o básico. Você tem a luz do sol, que é a energia mais disponível no planeta, e a fotossíntese, ela é feita com água e dióxido de carbono, mais a luz do sol que faz a quebra dessa molécula. O resultado disso é matéria orgânica, é glicose e a liberação de 3 moléculas de oxigênio. Então o que acontece? Se a gente pensar de forma mais simples, e é o que eu às vezes converso aqui com alguns agricultores, a primeira coisa que eu pergunto para eles é o seguinte: quem aduba a mata? Quem aduba a floresta? E geralmente aqui todos têm um pedaço de mata na propriedade. Então eu falo assim, daí eles ficam me olhando, eu falo assim, quantas vezes por ano você vai lá jogar NPK lá na mata? Aí eles falam, mas não precisa. Eu falo, sim, mas quem aduba a mata? Aí eles sabem, né? Eles falam, é galho, folha, cai no chão e etc e tal. Claro que é uma dificuldade maior de entender que, na verdade, essa matéria orgânica ela está alimentando os micro e macro-organismos do solo. Inclusive já tem estudos bastante desenvolvidos que mostram que bactérias e fungos eles se fixam na raiz da planta, recebe essa proteína da planta, o pessoal dá o nome de exudato, mas isso é um nome meio feio, vamos usar a comida. Essa alimentação que a planta dá para os micro-organismos do solo, fungo, e depois forma todo um microsistema ali, e uma simbiose. Então, um passa a alimentar o outro. Então, vira um sistema em desenvolvimento, que está sempre se desenvolvendo. Então, vira aquele ciclo, né, permanente. O que o Ernst fala, que é o nosso trabalho, é justamente alimentar esse solo, alimentar esse micro-organismo. Como? Com as próprias plantas, que é o que acontece na mata. A gente não percebe, mas a mata ela sofre uma poda grande, né? Com vento, com formiga. Pena que a gente ficou sem os macacos, né? O bugio, o macaco prego, etc e tal. Eles vão comer, eles quebram os galhos, eles fazem os ninhos. Então tem aquele besouro que corta o galho, ele corta direitinho, porque depois ele bota a larva dele no galho. Enfim, a mata está sempre sofrendo uma poda. Então esse é o trabalho que a gente tem que fazer na agricultura sintrópica. Então, vamos ver que interessante, que é um exemplo aqui simples. Essa frente da casa aqui,
Vocês estão vendo essa coisa meio caótica aqui? Então tem aqui, eu parto desse pé de pimenta porque ele nasceu espontaneamente aí, e a gente nunca adubou. Mas o que aconteceu? Eu fiz esse canteiro e falava para Rosângela, que é minha companheira, amor, tudo que tiver de pó de café, de casca disso, daquilo, que se você na cozinha ali, etc tal, vai jogando aí. Porque aqui eu não queria colocar adubo químico, nada, né? Porque ela queria plantar flor. E um canteiro de flor tá bem bagunçado, né? Mas é o seguinte, aí o que começou a acontecer? Começou a crescer mato. E ela falava para mim, tira os matos. E eu naquele momento não tinha essa consciência de que as plantas no sistema sintrópico, a raiz em geral, uma vai ajudando a outra, você só não pode deixar sufocar. Inclusive pode ver aqui, ó, que tá cheio de mato no meio. Às vezes o que eu faço aqui? Eu venho com a roçadeira e roço tudo aqui. Essa aqui é aquela, como é que chama? O pessoal, até deu uma flor ali. Ah, não sei o nome disso aí. Então eu venho com a roçadeira que eu tô roçando aqui, eu venho e roço tudo. Ali eu já dei uma passada de roçadeira. Essas flores agora estão velhas, estão caindo. Até precisa cortar para ela rebrotar. Então acaba nascendo tudo no meio aí. Inclusive essa pimenteira nasceu de forma espontânea. Tem rosa ali e tal. Até um pé de mamão lá, ó, nasceu, eu deixei. Então o que aconteceu aqui? A gente jogando essa matéria orgânica, o solo foi se desenvolvendo. Certo? Tá vendo um carro aí vendendo alguma coisa. Então, continuando aqui para a gente tentar entender o que é uma agricultura sintrópica. Eu estou focado nessa pimenteira porque ela está muito bonita. Eu já podei, as formigas já podaram, e olha como é que ela está vigorosa. Inclusive, nós estamos em maio, final de maio, ela continua produzindo, está cheia de flor. E agora o sol está descendo mais para o sentido norte, então, e tem a casa aqui, ela pega um pouquinho de sol só e mais é sombra. Mas ela está muito bonita. Claro, depois eu vou podar ela também. Então veja, aqui desenvolveu um sistema quase que autossustentável, porque a gente quase já não joga mais nada aqui. A única coisa que eu faço sempre aqui é roçar. Tá vendo? Eu roço aqui e deixo o mato no lugar, vou deixando o mato no lugar. Até porque ela pega no meu pé quando começa a crescer o mato aqui um pouquinho. Então eu estou sempre roçando, sempre roçando. Então o que acontece? Que eu estava falando para vocês aqui do sistema de frutificação, ou do sistema do sítio como um todo. Há 1 ano e meio eu não coloco mais nada nas plantas. Eu vou simplesmente roçando, uso o capim como biomassa para ir alimentando o solo. Mais próximo das plantas e no geral eu vou deixando também. Agora tem tanto capim, no começo eu não tinha muito, então eu tinha que juntar bem e botar só no pé das plantas, né? Inclusive no começo as galinhas do vizinho vinham aqui ciscar e elas espalhavam toda a palha que eu tinha colocado no pé das plantas. Eu achava que era bom, né? Depois eu descobri que não, porque daí ela deixava o solo descoberto e o sol batia e acabava secando. Então eu tive que começar a brigar com as galinhas do seu Nilo. Então, mas aqui tem um monte de pássaro aqui. Tem o corocoró, o curicaca, tem os quero-quero, um monte, né? Eles andam aqui pelo terreno, toda vez que eu roço eles estão por aí. Então agora eu vou roçando e deixando a biomassa. Mas o que eu queria mostrar para vocês, do ponto de vista da agricultura sintrópica, que é o desenvolvimento das plantas e o solo criando um sistema que vai se autoalimentando. Autoalimentando, não no sentido da floresta, que ela tem toda uma dinâmica, mas no sentido de que a gente faz esse trabalho de poda, né, e está sempre cortando capim, etc, tal, que você vai estimulando o sistema como um todo, mas você não precisa trazer mais nada de fora. Você não coloca mais nada. Inclusive uma coisa interessante que eu queria falar sobre a questão da agricultura convencional, não tem o certo e não tem o errado. A agricultura convencional ela funciona de uma maneira.
que é justamente você dar alimentação direto para a planta. Então o que acontece? Quando você alimenta diretamente a planta, vai funcionar? Vai. É mais ou menos como o pessoal que vai para a academia. E se você ficar malhando, 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 você vai, o teu músculo vai definir, mas ele não vai crescer. Na verdade, você vai diminuir a taxa de gordura, vai hipertrofiar um pouco a musculatura, ela vai se definir melhor. Mas se você quiser que o músculo cresça, você vai ter que tomar um monte de vitamina, vai ter que tomar anabolizante, etc e tal. Só que quando você para, se você parar, o teu organismo vai voltar para trás. Você não vai conseguir manter aquele aparente vigor que se tem. Então, a agricultura sintrópica em relação à agricultura tradicional é isso. A agricultura tradicional ela não alimenta os micro-organismos do solo, ele alimenta a planta. Dá certo, dá certo. Só que em termos de desenvolvimento do sistema, você está sempre caminhando para trás. E aí na safra seguinte você tem que fazer a mesma coisa. Botar calcário e etc e tal, e adubar as plantas. Então, e tem um detalhe, toda vez que você aduba a planta com químico, seja calcário, seja NPK, seja o que for, o que acontece? Você está matando os micro-organismos do solo. Então você vai alimentar a planta, mas vai matar os micro-organismos do solo. Ou seja, o sistema vai sempre retornar um pouco. E é uma questão interessante porque, que nem eu falei para vocês, eu no começo plantei essas mudas na forma convencional. Não cuidei muito, porque eu estava atarefado aqui em fazer a casa para poder mudar. E daí vinha de vez em quando, botava um adubinho, né? Até para tirar o peso da consciência, porque dá uma ansiedade na gente mesmo. Se você deixar, aí a planta às vezes não reage, porque na verdade é o solo que demora para se desenvolver também. Então há aquela tentação da gente pegar e botar um químico. Só que toda vez que você coloca o químico, em vez... a planta vai dar aquela reagida, né? E você, pô, beleza, ela tá... Só que o sistema anda para trás. O solo anda para trás. Aí, a hora que acabar o alimento do solo, você matou os micro-organismos do solo, ou diminuiu muito. A hora que a planta precisar responder, ela já não tem mais alimento. Aí ela começa a reagir negativamente. Então, a agricultura sintrópica nada mais é do que um sistema que vai sempre por acumulação, na verdade ele vai melhorando o sistema. Ele não retorna, a não ser que você não faça as tarefas, né, de podar, de roçar e etc, tal, de alimentar os micro-organismos do solo. Então vejam bem que interessante, eu quero mostrar um exemplo. Vocês estão vendo essas mudas aqui de citros, né? Nós estamos no final de maio, tem uma flor aqui, minha mulher plantou, ela planta a flor, junta lá. Não tem problema, é isso que tem que entender. Eu falo o seguinte, a agricultura sintrópica, a pessoa vai ter que começar a gostar de mato. Porque a agricultura tradicional, o que ela faz? Ela detesta mato. E com razão, porque custa caro pra caramba adubo. Eu quero que a planta absorva e não o mato. Porque ele vai comer meu dinheiro. Então o que eu faço? Eu aplico herbicida antes de plantar. Quando eu faço isso, eu mato os micro-organismos do solo. E aí eu preciso cada vez mais de adubo. E a gente sabe, né, pessoal, e por pesquisa e tudo, que uma planta bem alimentada, de forma natural, ela tem muito mais nutrientes do que uma planta alimentada artificialmente, porque não dá para se dominar tudo do que uma planta precisa. E as quantidades e tal. Tem pesquisa, eles falam, faz tabela, aplica não sei o que, faz análise de solo e etc e tal. Mas planta e micro-organismo do solo, eles têm milhões de anos de desenvolvimento e de parceria. Então, é uma coisa difícil de substituir, né? Pode ver essa aqui, ó. Ela está até brotando. Na verdade, eu vou podar elas agora em julho, para elas brotarem em agosto, mas choveu, estão todas soltando broto novo. Hein? Choveu há uns 20 dias atrás bastante. Olha o limão também, todo respondendo. Bom, mas vamos voltar aqui para a agricultura sintrópica na prática. Então, o que acontece? É isso que eu quero fazer um comparativo com vocês.
Ninguém pode dizer que ele pode estar meio bagunçado, mas ninguém pode dizer que esse pé de pimenta tá feio. Ele tá bem viçoso, cheio de flor. Aqui, ó, aqui é que não dá pra ver que é verde também, cheio de pimenta nova. Só dá pra ver as vermelhinhas. Então, olha como é que ele tá enlouquecido. Então, esse é um pé que nasceu espontaneamente, eu já podei, as formigas já podaram, e não é colocado nada no solo, nada. Aqui a gente nem coloca mais quase casca de alimento, nada, nem pó de café, nada. E o que alimenta ali aquele sistema? Eu vou cortando a grama aqui, ó. Então os micro-organismos vão se espalhando. E as raízes lá dessas plantas todas que estão nesse canteiro aí também já estão... Cria o seu próprio sistema. Então, será? Vamos ver uma coisa. Aquele pé tá bonito. Foi um canteiro que a gente criou. E vamos olhar agora esses citros aqui. Vamos ver se tem alguma coisa a ver. Ó, tem esses outros citros espalhados, que também estão tudo verdinho, né? Agora estão começando a ir para frente. Mas vamos olhar esses dois. O pé de limão siciliano e esse pé de limão Tahiti ou limão branco. Será, que é uma pergunta, que é por acaso que esses dois pés, estando mais próximo desse sistema que foi criado aqui no canteiro, por isso que eles estão mais desenvolvidos do que os outros? Porque pode ter essa explicação. Ou seja, ali criou-se todo um sistema de micro-organismo. E claro, foi sem querer, na época eu ainda não sabia o que era agricultura sintrópica. E aí esse sistema todo se espalhou para cá, para a raiz dessas plantas. Primeiro para o limão siciliano, que quando se desenvolveu acabou atingindo esse. Quer dizer, aqui criou um sistema sintrópico, eu só vou roçando e deixando o capim no lugar e botando no pé das plantas. E olha como elas estão vigorosas, há 1 ano e meio eu não coloco nada. E é claro, né, pessoal, o que a gente sempre fala, tem que ter a tal da água, né? Aqui tem chovido bem esse ano, então, apesar que a última chuva boa foi uns 20 dias atrás. E a gente vê que começou a se espalhar pelo restante do sistema, porque essas plantas estavam feinhas. E é que nem eu falei, pessoal, dá aquela angústia na gente. Para você praticar a agricultura sintrópica, a gente tem que ter um certo controle da nossa angústia, daquela coisa que tudo tem que crescer muito rápido e acontecer muito rápido e tal. Então o que acontece? Se as plantas não reagirem, o que a gente faz? A gente vai colocar adubo. Aí ela dá aquela reagida, a gente fica mais tranquilo e tal. Mas você acabou de empurrar o sistema para trás. Então quando o sistema se estabelece, que nem aconteceu aqui, claro que foi sem querer, né, esse canteiro. E não sabia que eu ia estar criando tanto micro-organismo assim que ia acabar influenciando aqui as plantas. Mas a agricultura sintrópica é isso, você criar um sistema onde ele vai se desenvolvendo com o tempo e depois ele se torna autossustentável, desde que você faça essa parte de alimentar os micro-organismos do solo, com matéria orgânica, etc. e tal. E também não pode esquecer que toda vez que você roça o capim, ele tem uma participação fundamental, ele vai estimular o crescimento, e a gente sabe que toda vez que a planta você está estimulando o crescimento, podando ela alimenta os micro-organismos do solo. Se ela ficar parada, o sistema para. Então toda vez que você roça o capim, está produzindo fotossíntese, ele também está alimentando os micro e macro-organismos. A gente fala micro-organismo, mas esquece dos macro-organismos do solo também, né? Até minhoca, aqueles que a gente enxerga, né? Todos eles têm uma participação importante no solo. Então, esse segundo vídeo, na verdade o primeiro vídeo falando de agricultura sintrópica na prática, é isso que eu queria passar para vocês sobre esse conceito. Inclusive, deixa eu mostrar aqui, isso aqui é uma árvore de flor. Olha como ela está carregada de botão de flor. Ela dá agora no inverno. E ela está bonita, né? Mas um tempo atrás, antes de eu praticar a agricultura sintrópica, ela demorou. E a Rosângela ficava, amor, bota adubo, minha flor tá feia. Aí eu falava para ela, calma, que não falava com tanta convicção, porque a gente
Uma coisa é a teoria, né? Outra coisa é você desenvolver na prática para ver o resultado. E há uma pressão normal, né? Você imagina um agricultor no Brasil, o tamanho da pressão que ele recebe, né, econômica e tudo, de ter que dar resultado. Então é muito difícil para eles fazerem essa mudança. Por isso que, na verdade, se você pegar uma propriedade, ou uma propriedade média e grande, o Ernest até está tentando trabalhar, já vem, né, muito tempo trabalhando com grandes produtores, ele sabe que precisa tanto maquinário adaptado, né, e ele já tem feito isso, né, tem empresas desenvolvendo, inclusive a SR Implementos aqui de Carazinho tem um subsolador que o Ernest desenvolveu, estão desenvolvendo roçadeira para fazer as leiras no pé das árvores e etc. Né? Então, não é fácil fazer essa mudança, mas as propriedades podem ir fazendo em partes. Né? Porque é mais ou menos o que eu falei, você imagina, desse canteiro caótico aqui, que a gente nem pensava sobre isso, ele criou um ecossistema aí de micro-organismos solo que irradiou para cá, e daqui vai começar a se espalhar, que é mais ou menos a função da linha de árvore e tal. Mas isso nós vamos discutir nos próximos vídeos com outros exemplos. E o próximo que eu vou mostrar para vocês é sobre um café que eu fiz. Eu tenho um café adensado e a gente vai falar sobre outras coisas. Oliveira, sobre uva, etc. E linha de árvore para recuperação de área degradada. Tem vários exemplos aqui. Lá embaixo tem a agrofloresta com café, banana. E é isso. Por enquanto eu espero que tenha ficado entendido melhor o que é a agricultura sintrópica na prática. Um abraço a todos.